Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Quinta-feira, coisa maravilhosa, não é verdade? Estamos aqui nessa manhã sendo, quinta-feira, e estamos aqui já caminhando, para um dia maravilhoso, dia 5, quinto dia da semana. Lembrando que hoje à noite nós teremos o culto da família forjada, da família poderosa, família forte, do Espírito da Fé. Estarei ministrando na Igreja Verbo da Vida Blumenau. Vai no nosso canal, esteja presencial, vamos nos unir na unidade. Deus derrama das bênçãos. Lembrando que ontem nós tivemos culto de oração lá em Piraí, com os irmãos de Piraí, na unidade de oração com o pastor Marcelo e todas as pessoas lá, uma igreja lotada. E também em Jaraguá tivemos o Verbo no lar, Igor, nosso irmão Igor, graduado do Rema, Escola de Ministro, ministrando para nós lá na casa da irmã Miriam, o Verbo no Lar. Estamos crescendo, Jaraguá do Sul com o Verbo no Lar na quarta-feira, oração lá na igreja de Piraí, e hoje teremos o nosso culto da família forte, o Espírito da Fé. Amém? Estaremos juntos. Aleluia. E nós estamos falando sobre um reino inabalável. Amém, queridos? Graças a Deus, não é verdade? Uma decisão de crer, uma atitude de implantar o reino de Deus. Mateus 11:12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Aleluia. E os que se esforçam se apoderam dele. Adão foi criado por Deus, porém rejeitou o governo de Deus. Ele tornou-se independente. O povo de Israel também recusou-se a ser governado por Deus. Mas hoje ele está levantando os 7.000 que não se dobrarão ao sistema religioso, nem ao Deus desse século, mas que decidiram crer. Sou eu e você. Esse esforço chama-se crer. Quando você decide crer, você se apodera do reino de Deus. Crer é uma ação apropriadora. Você toma posse e assim o manifestará. Aleluia. A palavra em Mateus 10:9 diz: indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Mateus 10:9. Quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura, Jesus voltará. Então, ensina que nesse tempo, Deus está treinando eu e você para cumprir a grande comissão. Não fique na grande comissão fofocando. Não fique na grande omissão fofocando apenas na terra. Deixe o Senhor usar você nessa geração. Deixe os dons do Espírito serem manifestados em nossa vida e na sua vida em meio à seara. Curas, libertações, milagres fluirão das nossas vidas. E aí, continuando, Jesus diz em Mateus 15:13, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A oração em línguas nos leva a viver algumas etapas, e uma delas é a chamada desconstrução. Ao passarmos por essa etapa, nos deparamos com coisas em nós mesmos que não foram implantadas por Deus, e sim foram feitas através de ações humanas e da religião. Quando mergulhamos e passamos hora após hora em oração, o Espírito Santo começa a arrancar toda a planta, que não foi o Pai que plantou em nós. Em nossa vida, devemos fugir, daquilo que não é de Deus. Praticar a oração em línguas, conhecer a palavra vivificada do Espírito, transitar entre o Espírito e o sobrenatural, acima do natural, também é trazer conhecimento da palavra de Deus para dentro do nosso coração. Ficar neste lugar aonde podemos estar orando em línguas, e nisso nós vamos andando e saindo do natural para o sobrenatural. Há um clamor de Deus dentro de nós, para que nos entreguemos a uma nova dimensão no Espírito. Eu quero destacar que sempre haverá um clamor de Deus nos chamando a uma entrega maior e ir em águas mais profundas e experiências de fé que nunca provamos. Portanto, também nós, uma vez que estamos
rodeados por tão grande nuvem de testemunho, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Hebreus 12, 1. Paulo, ou talvez o escritor de Hebreus, né? Eu estou achando que é Paulo, eu sempre me refiro a Hebreus como Paulo que se escreveu, refere-se a uma desconstrução, a uma disciplina necessária em nossa caminhada na fé. Somos constantemente assediados pelo pecado e por tudo que o nosso inimigo lança para não cumprirmos a carreira que nos foi proposta. Mas Deus sempre nos dará capacidade para solucionarmos nossos problemas e ajudarmos uns aos outros. Dessa forma, Ele nos leva a enxergar uns aos outros. Dessa forma, Ele nos leva a enxergar que todo esse processo de desconstrução é para nos mostrar a verdade de quem somos nele. Ao decidirmos andar por fé, não significa que não teremos oposições. Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições, porém a corrida da fé que Paulo cita deixa claro que precisamos ter perseverança, que nada mais ou do continuar crendo, mesmo quando o natural tenta nos parar. Aleluia. Eu lembro de uma passagem de Pedro, que era uma pessoa em determinados... Eu lembro de uma passagem que dizia que Pedro era uma pessoa que em determinados momentos servia a Deus na alma. Outros momentos tinha revelações poderosas em seu espírito a respeito do que Jesus é sobre a identidade celestial. Contudo, Jesus sabia que mesmo Pedro fazendo afirmações de não deixar o Senhor, deixaria. Pedro negaria em um certo momento da trajetória. Jesus estava sendo preso e os seus discípulos precisavam entender todo o plano e o projeto de Deus para aquele momento, porém eles foram da desconstrução, porém eles fogem da desconstrução. E Pedro nega Jesus e ainda esbraveja sobre ele. Pedro então passa por uma correção quando ele nega Jesus pela terceira vez. Jesus olha profundamente para Pedro e revela em amor a sua condição naquele momento. Nesse olhar ele é repreendido e disciplinado, e principalmente amado. Por isso ele entende a gravidade do que fez e se arrepende. Esse exemplo nos faz entender que precisamos desejar a disciplina para crescermos, amadurecermos, pois a palavra nos mostra que os filhos legítimos não rejeitam a disciplina do pai. Os filhos legítimos desejam serem disciplinados, corrigidos e tratados na caminhada da fé. Eles desejam serem levados para um lugar da verdade e livres de todo o engano. Provérbios 6:23 diz: porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são caminho da vida. Quando passamos a ter a oração em línguas com uma prática de vida, a identidade de filho é transferida para nós. Assim passamos a entender tudo aquilo que em nós precisa ser desconstruído, onde precisamos ser tratados e apesar de não ser um momento fácil, não devemos rejeitá-lo e nem fugir dessa fase de desconstrução. Aceitamos esse momento porque entendemos que se nós o rejeitarmos, estaremos rejeitando também o processo de Deus para nós, suas promessas e também os seus planos para nós, retardando a manifestação da sua vontade em nossas vidas. Por anos, eu, irmãos, pastor Beto Fernandes, vivi uma vida superficial enquanto não comecei a prática de oração em línguas. Só entendi depois que podia viver o mais profundo e desejei isso mais e mais em oração em línguas. Passei a não me importar em como a minha vida ficaria somente eu e comecei a me importar como a minha vida ficaria em Deus. Apenas mergulhei o meu coração desconstruído. Com isso fui entendendo o propósito de Deus para mim. Quando nós mergulharmos na oração, entramos num lugar onde nada mais importa. O mergulharmos no rio do Espírito através da oração em línguas é como se uma pedra de moinho fosse amarrada em nosso pescoço e nós fôssemos lançados para a profundeza da vida do Espírito. Aleluia!
Ao entrar neste lugar, meu querido irmão e irmã, companheiro do Café com Fé e Confissão, aleluia, encargos proféticos serão colocados em nosso espírito. Seremos transformados e passaremos a entender o propósito de Deus e seremos inseridos nele. A partir daí, passamos a viver o propósito de Deus que é encarnado em nós. Nós nos tornamos a palavra que recebemos e essa palavra é Jesus em nós. Se vós permaneceres em mim e minha palavra permanecer em vós. Aleluia. Andar na vida e no Espírito nos faz entender coisas muito importantes. Quando falamos sobre desconstrução, de sermos trabalhados pelo Senhor, de sermos ajustados em todas as áreas, as coisas são abaláveis, serão abaladas. As coisas que são abaláveis serão abaladas. Isso faz parte desta fase, parte desse processo. A nossa carne irá gritar. A nossa alma começará a colocar pensamentos negativos para que cheguemos a duvidar da presença de Deus em nós. Teremos pensamentos que Deus perdeu o controle, que estamos à deriva, num projeto falido e que nada vai dar certo em nossa vida. Ou que nós enganamos a respeito daquilo que foi liberado para nós. Aleluia, sobre a nossa vida e tudo que nos envolve. Porém, Deus não se engana na palavra que libera sobre nós. E nem muito menos nos promete algo que não é para nós, pois Ele sabe o que promete a cada filho, e nenhum dos seus projetos são falidos. Ele sempre terá a última palavra. O que aconteceu é que as coisas precisam ser abaladas, e foram abaladas. E quando entramos no lugar que Ele separou para o nosso espírito, entendemos que o Espírito Santo quer nos ensinar. E aí vivemos Romanos 1:1. A Deus a quem eu sirvo em meu espírito. Entenda que não servimos Deus em físico, servimos a Deus a partir do nosso espírito. Por isso importa que as coisas que serão abaláveis, aleluia, porque recebemos de Deus um reino inabalável. Por isso não importa as coisas que serão abaláveis, porque recebemos de Deus um reino inabalável. E esse reino inabalável está em nosso espírito. E no espírito somos como montes de Sião que não se abalam, conforme Salmo 125. Aleluia! Que coisa maravilhosa, né? Falar deste reino, falar dessas coisas maravilhosas. Meu irmão, comece a levar uma vida no espírito. Ore em línguas, em tempo e fora de tempo, sem cessar. E você verá a desconstrução da carne e uma construção espiritual, aonde aquilo que tem que ser abalado será abalado, porque estamos recebendo algo inabalável. Em nome de Jesus. Pastor Beto Fernandes que te ama. Ore em línguas, em tempo e fora de tempo. No nome de Jesus. Amém.